Olá! Hoje estou aqui com o Psindicando e queria indicar para vocês uma minissérie que eu assisti há alguns dias atrás. Confesso que eu fiquei horrorizada, fiquei passada de não ter visto sobre isso na escola, que é a minissérie brasileira Emergência Radioativa. O que é essa minissérie? Sem tentar dar muito spoiler, né? Mas retrata um acidente que aconteceu em 1987, lá em Goiânia. Foi um dos maiores desastres radioativos do mundo, né? Por algumas pesquisas que eu fiz depois, eu vi que Chernobyl seria nível 7 e esse Césio 137, que foi o que aconteceu aqui em Goiânia, seria um nível 6, sendo que lá foi numa usina que aconteceu e aqui em Goiânia, no Brasil, foi num bairro. E aí o que traz pra gente à tona, né? O que a gente gostaria de passar para vocês, para quando vocês assistirem prestarem atenção também na série. Os traumas coletivos e invisíveis que esse problema radioativo trouxe. Assim como a gente passou pelo Covid-19, o Césio 137 ele era invisível também. As pessoas não viam, as pessoas não sabiam, não entendiam e só sabiam que estavam perdendo pessoas, perdendo questões corporais ali também. Houve internação, a contaminação era muito invisível, tinha um medo constante que rondava por tudo ali, por Goiânia, né? As pessoas evitavam o contato, então teve muito isolamento social. No filme, eu não quero dar spoiler, mas retrata isso, né, de algumas pessoas, depois de sair do hospital, buscar uma ajuda, uma rede de apoio, e as pessoas ignorarem, as pessoas não quererem nem chegar perto. E o porquê disso? Porque as pessoas não entendiam o que estava acontecendo, não sabiam da gravidade, só sabia que aquilo matava. Né? Quando o perigo não pode ser visto, a nossa mente tenta controlar tudo, e aí ela se esgota, podendo causar inúmeras questões mentais e emocionais, que foi o que a gente viu muito no filme, na minissérie, desculpa. As vítimas elas foram evitadas, elas foram isoladas completamente, elas foram tratadas como perigo, gerando muita vergonha, muita culpa, muito sentimento de rejeição. Imagina para a época, que quase não se falava de saúde mental, como que deve ter sido esse trauma coletivo para aquele lugar, né? O que a gente pode trazer também, né, sobre uma questão de um luto complicado e extremamente traumático, porque não havia uma despedida, as mortes eram muito rápidas, foram poucas as que eles conseguiram, eram inesperadas, então foram poucas pessoas que eles conseguiram salvar, teve morte de criança, porque a questão do pó radioativo, o que chamou a atenção e foi se espalhando? Das pessoas passarem na própria pele, porque no escuro ficava fluorescente. Então assim, aquilo virou uma febre ali no bairro, das pessoas achando o máximo, achando incrível aquilo. E todas as pessoas que tiveram o contato foram as pessoas que ou morreram, foram pouquíssimos sobreviventes. Depois a gente pode até trazer a questão dos sobreviventes também, que foram poucos, e tem alguns relatos de como foi na época para eles passar por toda essa turbulência aí, né? E os traumas, então, eles não eram simbolizados, as pessoas não conseguiam nem falar sobre o que elas estavam sentindo, elas só sentiam e se sentiam rejeitadas, culpadas, né? Porque eu encostei, eu passei pro meu filho, eu encostei, passei pro meu amigo, passei pra minha mulher, né? Então, foi um trauma muito grande que trouxe esse Césio 137, né? E assim como a gente citou já que o Covid-19, o Césio 137, ele teve assim, uma falha institucional gigantesca. Deixou a sensação de desamparo, deixou a sensação de quem estava contaminando quem, né? A falta de informação, a falta de preparo, até das equipes mesmo que atendiam, porque foi algo surreal que aconteceu. O Estado demorando demais para agir. E aí eu não quero entrar em questões políticas, mas tem muita coisa ali que revolta também, até do pós, do que fizeram com aquela aparelhagem toda e do que queriam fazer também. Ele não fala apenas do acidente químico, né, a minissérie. Fala de um trauma que atravessou o corpo, atravessou o vínculo, o sentido de segurança mesmo do mundo, né? Imagina ter ouvido falar sobre Chernobyl, que foi uma arma química gigantesca do que aconteceu, e acontecer aqui no Brasil, né, por uma falta aí de responsabilidade mesmo das pessoas daquela clínica, que deixaram um aparelho que não podia ficar ali, e aí as pessoas não sabendo o que era o aparelho, abriu o aparelho e aí espalhar essa radioatividade para todo lado. Foi algo que deixava as pessoas fascinadas, né? Na casa, nas ruas ali, os vínculos, os objetos do cotidiano tudo se tornou muito perigoso, tanto que
o lugar aonde foi encontrado e as casas aonde tiveram ali no bairro, tudo que tinha dentro da casa foi enterrado. Justamente, né, tem hoje um lugar lá que, de novo, né, por que não era falado, né? 40 anos se passaram para falar sobre isso, né? Tinha quase 40, né? Tem um lugar lá que hoje foi aterrado, onde eram essas casas, né? Então, assim, eu não quero dar muito spoiler sobre, mas quero trazer sobre essa questão do trauma. Um trauma muito parecido com o que a gente passou no Covid-19, né? Então, eu achei bem interessante a série, achei interessante para saber sobre essa história também, né? Apesar de se revoltar em algumas partes, né? De ficar bem nervosa, assim, em algumas situações do que passa na minissérie, mas eu queria indicar para vocês, e quem assistir depois conta aqui pra gente. Nós vamos deixar aqui em qual plataforma que ela tá também disponível. E aí quem assistir, conta pra gente o que achou, qual foi a sensação, o que você sentiu, porque eu me senti sufocada, eu me senti desesperada, imaginando aquelas pessoas naquela situação, sabendo que tudo aquilo que estava acontecendo era muito real e muito próximo de nós, né, em Goiânia. Então conta pra gente, se você assistir, o que você achou e quais foram as sensações que você teve também.